Tiago, no capítulo 3, dos versos 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Oremos, irmãos. Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua graça sobre a vida dessa igreja. Desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos dando o suficiente para viver com dignidade. O Senhor nos tem dado a possibilidade de ter pão sobre a mesa, teto para nos proteger, uma roupa para cobrir o nosso corpo. E nós te louvamos porque isso é fruto do teu cuidado conosco. A tua fidelidade está sobre nós dia após dia. Neste instante em que o teu povo foi desafiado a ofertar, nós queremos lhe agradecer, porque um dia o Senhor ofertou o teu Filho amado por amor de nós. Na cruz do Calvário ele foi entregue, nos desafiando a partir dele a uma vida de generosidade. Derrama a tua graça sobre nós, para que possamos ser cada vez mais prontos a partilhar. E nesse instante, ó Pai, que o Senhor possa estar misericordiosamente nos pastoreando por intermédio das Sagradas Escrituras. Que Cristo, nosso Supremo Pastor, possa nos conduzir como ovelhas através desses versos, dessa palavra que foi lida. Que no proclamado Evangelho o teu povo possa sentir e perceber o cuidado do nosso bom e Supremo Pastor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso encontro de hoje é sabedoria na tomada de decisão. Nós temos repetido ao longo dessa série que a Epístola de Tiago é um manual prático da vida cristã. E de igual modo, Tiago, quando vai abordar a temática da sabedoria, ele é muito objetivo. Ele não divaga. Ele não trabalha a sabedoria enquanto um conjunto de conhecimento adquirido ao longo da vida. Ele não trabalha a ideia de sabedoria do ponto de vista mais filosófico, uma compreensão teórica, subjetiva sobre a vida. Tiago fala de sabedoria de uma maneira muito concreta, muito aplicada à vida. Para Tiago, sabedoria é a capacidade que o ser humano tem de tomar boas decisões. E isso fica muito claro logo nos primeiros versos que nós fizemos leitura, quando ele diz assim: se você acha que é sábio, que é inteligente, mostre isso com mansidão de sabedoria, mas mediante condigno proceder. Quem é sábio, é a visão de Tiago, tem um proceder, tem um estilo de vida, tem uma caminhada marcada por bons frutos, por boas obras, por decisões que levaram a uma prática de vida muito abençoadora para si, para o próximo e sobretudo para a glorificação do nome de Deus. Tiago não pensa a sabedoria segundo um conjunto de regras de bem viver. Para Tiago, sabedoria não é um conjunto de regras de bem viver, é o Evangelho de Cristo aplicado à minha prática diária de tomada de decisão. Alguém já disse que a vida ela é um acumulado de decisões. Nós vamos ao longo da nossa caminhada, tão logo a gente começa a ter autonomia, capacidade para decidir, nós começamos a tomar algumas decisões. Algumas nos levam a bons lugares, algumas decisões constituem boa semeadura, mas outras nem tanto. E segundo Tiago, aquele que de fato se propôs a ser sábio ao longo da vida, em especial depois que teve o encontro com Cristo e recebeu
a fonte de sabedoria que é o Evangelho, este deve ter frutos, deve ter proceder, deve ter um estilo de vida que vai corroborar com essa ideia de que ele é um sábio de fato. Na ótica de Tiago, uma pessoa não pode ser sábia e ter uma vida marcada por péssimas decisões, em especial a partir do momento em que ele encontrou com Cristo e passou a ter critérios, parâmetros, princípios e valores para tomar suas decisões. Então, na ótica de Tiago, um homem sábio, uma mulher sábia, é aquela que à luz das Sagradas Escrituras, que à luz da Palavra de Deus, e em especial à luz da pessoa de Jesus, que é o Evangelho encarnado, sabe ao longo da vida tomar boas decisões, a fim de que isso constitua um caminho de felicidade, um caminho de paz, um caminho também de edificação para o reino de Deus. Ele vai fazer aqui, também nos primeiros versos, um contraponto. Antes dele falar efetivamente o que é a sabedoria do ponto de vista daquele que segue a Jesus Cristo, ele vai dizer: a sabedoria não é algo terreno, algo animal e algo demoníaco. Antes dele começar a desenvolver algumas falas acerca do que seria um coração sábio, o que seria uma pessoa que ao longo da vida toma boas decisões, municiado e revestido da sabedoria do alto, ele vai dizer: uma coisa que de cara eu posso asseverar é que a sabedoria de Deus, ela não brota de uma postura muito terrena. E por uma postura terrena ele fala daquela cultura que vigia a sua época, e ele fala também da cultura que está vigendo nos nossos dias. Sábio não é aquele que toma decisões, que constrói uma vida, uma história, uma biografia a partir dos valores, dos princípios mundanos, terrenos, seculares. Sábio não é aquele que aos olhos do mundo conseguiu ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Sábio não é aquele que teve a capacidade de tirar proveito sobre o outro, de se sobrepor ao outro, de suplantar o outro. Tiago vai dizer: os ricos, por exemplo, que é uma categoria que ele bate pesado na sua epístola, eles não são sábios porque prosperaram. Não necessariamente eles são pessoas sábias porque souberam acumular riquezas. Porque a sabedoria verdadeira, diz Tiago, não é essa terrena, não é essa sabedoria apenas para se dar bem aqui na vida, para se dar bem aos olhos do mundo. Então, Tiago descarta de pronto essa ideia de que sábio é aquele que ao longo da vida conseguiu tomar decisões seculares a fim de se entesourar, enriquecer, se dar bem segundo os padrões de sucesso do mundo. Mas Tiago também vai dizer que sábio não é aquele que possui uma sabedoria rude, própria dos animais, alguém que é guiado por instinto, alguém que toma decisão instintivamente. Os animais, eles não refletem, não elaboradamente. Eu acho que os meus cachorrinhos, o Logan, que já está no céu dos cachorros, o Kiko, que está comigo, ele é muito inteligente, ele elabora, ele pensa, mas eu não posso dizer que ele tem uma reflexão. Ele age por instinto, ele está com fome, ele vai lá e pula nas minhas pernas pedindo comida, ele está numa fase da vida dele que ele quer namorar, qualquer objeto, ele acha que pode ser um objeto de satisfação amorosa dele, porque ele é puro instinto. Tiago vai dizer: a sabedoria do alto, a sabedoria sublime, que é dom de Deus, ela não pode se confundir com a sabedoria animalesca. O homem não pode dizer que a sua vida, as suas decisões foram frutos de impulsos, porque em verdade nós somos seres racionais, criados à imagem e semelhança de Deus, dotados da capacidade intelectiva de Deus, e nós podemos, em vários momentos, parar, refletir e elaborar. Então Tiago vai dizer: a sabedoria está longe de ser essa coisa animalesca que muito se vê, homens que não seguram seus impulsos, mulheres que também dão vazão a toda sorte de impulsos. O homem não é impulso puro, ele é reflexão, ele é razão.
Logo, a sabedoria do alto não é animalesca, e com certeza ele vai dizer também, ela não pode ser confundida com essa sabedoria demoníaca. E o que ele chama de sabedoria demoníaca é a sabedoria que afasta de Deus e aproxima dos ídolos. É a sabedoria que não conduz a uma relação de sujeição, de submissão ao único e verdadeiro Deus, mas faz do indivíduo alguém idólatra, ou idólatra dos falsos deuses, ou idólatra de si mesmo, alguém que se auto-entronizou. Isso é demoníaco, isso é uma perversidade espiritual, e a sabedoria cristã, ela não pode ser instrumento de afastamento do ser humano de Deus. Então, na lógica de Tiago, o que seria essa sabedoria que é boa e me auxilia na tomada de decisões, a tal ponto que na prática, na vida, eu posso construir uma história, uma biografia muito abençoada, porque eu fui guiado por uma sabedoria do alto? Segundo Tiago, essa sabedoria, ela é antes de mais nada pura. Isso nós vemos aí no capítulo 3, que eu fiz leitura, a partir do verso 17, onde ele descreve efetivamente o que é a sabedoria do alto, a sabedoria que é dom de Deus. No capítulo 1, quando ele começa a falar da sabedoria, Tiago tem essa característica, ele não escreve sobre os temas num bloco inteiro, ele vai salpicando informações. Eu disse inicialmente em outro encontro que ele parece um livro de provérbios, ele vai soltando algumas afirmações sobre os temas que ele se propõe a tratar na sua epístola, e lá no começo ele vai dizer: a sabedoria vem do alto, e se você não tem, peça a Deus. E mais adiante ele vai dizer: todo dom perfeito vem de lá, do Pai das luzes. E aqui mesmo nesse trecho ele trabalha a sabedoria como algo que não pode ser confundido com a nossa carnalidade, a nossa porção animalesca, com essas estruturas pecaminosas do mundo. A sabedoria de Deus não pode ser confundida também com esse sistema maligno que está posto, aquilo que o apóstolo Paulo chama de potestades. O apóstolo Paulo vai dizer que o mundo está regido por um sistema demoníaco, diabólico, que afasta as pessoas de Deus. E Tiago também vai dizer: a sabedoria do alto não se confunde com isso. A sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar, ela é pura. A pureza é uma marca da sabedoria verdadeira, autêntica, cristã. E essa pureza, ela se revela quando a gente toma decisões, quando a gente decide fazer escolhas na vida, e essas escolhas não têm qualquer tipo de maldade. A gente escolhe, a gente pensa, a gente raciocina, a gente empreende, não guiado por um desejo, uma aspiração de fazer o mal, ou de ser um agente do mal. A sabedoria que vem do alto é essa capacidade humana de elaborar a vida buscando o bem puro, esse bem que vem da parte de Deus. Portanto, todas as vezes que você estiver diante de uma situação muito prática, muito concreta, e você estiver ali angustiado, sem saber a decisão, o caminho que vai tomar, Tiago vai dizer: um homem de Deus, uma mulher de Deus, que efetivamente está agindo sob a sabedoria do alto, é guiado por sentimento de pureza. Mas às vezes, sem querer, sem desejar, culposamente, nós tomamos decisões ruins. A palavra de Deus leva muito em consideração a intenção do coração. A palavra de Deus diz que o nosso Deus vê o coração. Então, em verdade, sempre que um servo de Deus tenta sonhar um plano de vida, um projeto de vida, ele tenta de algum modo estruturar a sua caminhada a partir da sabedoria do alto, ele tem que ter um desejo que visa o bem. Ele não pode de pronto, de plano, como pressuposto, como ponto de partida, o mal. Essa sabedoria que tem como objetivo o mal, prejudicar alguém, amaldiçoar alguém, lesar alguém, essa não é uma sabedoria que vem do alto. Ela é obviamente diabólica, maligna, terrena, carnal. A pureza é o que guia o coração de um homem sábio. Ele pode errar, ela pode errar, mas lá no íntimo, o propósito era sublime, o propósito era de agradar a Deus, era de produzir coisas boas para o reino de Deus.
Então, homem sábio, mulher sábia, é aquela ou aquele que em tudo que faz, o objetivo é promover o bem e não fazer o mal. Aí você pode estar dizendo: pastor, isso é óbvio, isso não precisava nem ser dito e nem escrito por Tiago. Mas não é tão óbvio assim. Tem gente que acha que pode instrumentalizar o mal para colocar o mal a seu serviço. Tem gente que acha, dentro daquela lógica maquiavélica, que os fins justificam os meios. Aliás, os fins justificam os meios. Se lá na frente aquilo vai eventualmente trazer bom resultado para mim, eu me sujar com o mal, eu me corromper temporariamente, eu me permitir uma desonestidade, eu me permitir cometer uma injustiça, isso vale a pena. Deus não abençoa decisões, planos, projetos, vidas e pessoas que têm como ponto de partida prejudicar, amaldiçoar, ferir o coração de alguém. Agora, em verdade, muitas vezes, quando ele percebe uma vontade autêntica de abençoar, mesmo que a gente não tenha lá muito tato, nós somos meio estabanados na vida, a gente não tem muito jeito, a gente às vezes pensa e elabora de maneira equivocada, Deus é capaz de converter. Ele é capaz de fazer com que aquilo que inicialmente poderia dar errado, porque não foi tão bem desenhado, não foi tão bem estruturado, aquilo no meio do caminho pode até ser muito abençoador, porque lá no nascedouro, no ímpeto primeiro, existia um coração desejoso de fazer o bem, de abençoar. A pureza, a sabedoria do alto, ela é pura, tomando decisões, empreendendo ações, partindo de uma sabedoria pura, não maculada pelo desejo de prejudicar e de amaldiçoar ninguém, você pode sim ser muito abençoador e muito próspero na sua caminhada. Deus honra muito as intenções. O nosso Deus não honra performance. Performance é o modo como eu acho que estou performando, estou desempenhando um papel. O nosso Deus nem sempre olha para isso, mas Ele olha para o coração. Aqui na terra a gente olha muito para a performance, para o desempenho. A gente gosta daqueles programas de auditório para ficar avaliando quem está cantando, quem está exibindo um número artístico. A gente gosta dessa coisa de ficar observando as performances e julgando o quanto é perfeito ou imperfeito o jeito do outro atuar. O nosso Deus não fica olhando lá de cima como se estivesse num programa de auditório e dando notas. Foi bem, mandou muito bem, não, mandou muito mal. O que Deus sonda, esquadrinha o tempo todo é o seu coração. Você pode até, do ponto de vista dos resultados, do ponto de vista mais pragmático, você pode até estar indo muito bem, mas Deus olha para o seu coração e diz: não estou me agradando, não estou me agradando. Você está usando de uma sabedoria, você está usando de um pressuposto, de um ponto de partida que não é a sabedoria que vem do alto. É por isso que há bem pouco tempo eu dizia: vitória, dentro do vocabulário cristão, tem um significado muito diferente. Como dizia uma autoridade aqui no nosso país, nem sempre quem ganha, ganha, nem sempre quem perde, perde. Às vezes quem perde, ganha, e quem ganha, perde. Por mais confusa que possa ser essa elaboração, isso é uma verdade do ponto de vista do reino de Deus. Nós, muitas vezes, saímos derrotados de uma situação, mas Deus olha para o nosso coração e diz: você não sabe o quanto você foi vencedor. Você o tempo todo usou a sabedoria que vem do alto, não usou de nenhum atalho, nenhum subterfúgio. Você continuou puro nos seus propósitos. Por isso a minha mão está sobre a sua vida, por isso a minha graça repousa sobre você de maneira inabalável. Segundo Tiago, a sabedoria é pura. Sabedoria perversa, maculada, maligna, não vem de Deus de modo algum. Mas Tiago também vai dizer, aí nesse verso que eu estou extraindo essas características da sabedoria do alto, no verso 17, que a sabedoria, ela também é pacífica.
Esse é um outro excelente critério para sabermos se a nossa sabedoria vem do alto ou não. Quando nós nos colocamos nos mais diferentes ambientes, nós pacificamos, nós conseguimos invocar a paz de Deus sobre aquele lugar. Veja que nós somos vocacionados para sermos pacificadores. A saudação clássica dos cristãos é a paz do Senhor. Tem igrejas que é a paz de Deus. Os presbiterianos são econômicos, é apenas a paz. Mas levar a paz é missão daqueles que são seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. E Tiago vai dizer: homens e mulheres, seguidores e seguidoras de Jesus, não podem tomar decisões, não podem ir pela vida semeando discórdia, semeando contenda. Nós temos, naquilo que depender de nós, termos paz com todos os homens, com todas as mulheres. Então, sabedoria do alto, ela é pacificadora. E tem gente que possui esse dom de uma maneira muito real, muito clara. É bonito perceber um discípulo, uma discípula de Jesus que entra num ambiente que às vezes está cheio de conflito, e com a palavra que vem da parte de Deus começa a acalmar os ânimos, começa a trazer entendimento e direção para aquele ambiente. Sabedoria que vem de Deus é sabedoria pacificadora. Essa é uma forma de enxergar e de avaliar o quanto você é ou não sábio. Como é que você se porta lá no grupo de WhatsApp da sua família? Você põe fogo? Você joga gasolina? Como é que você se comporta no seu ambiente de trabalho? Como é que você lida com os conflitos intrafamiliares dentro da sua família, do seu núcleo menor? Você consegue pacificar? Você consegue levar palavras de paz? Ou você é aquele que, quando percebe uma pontinha de animosidade, você se posiciona do lado que você acha mais razoável e começa a alimentar aquele debate, aquela discussão com todo tipo de animosidade, de ira? A sabedoria do alto é uma sabedoria pacificadora. Tiago também vai dizer que a sabedoria do alto, ela tem como marca a flexibilidade. Ele vai dizer isso usando duas palavras que nem sempre a gente consegue interpretar e extrair o significado. Ele vai dizer que a sabedoria do alto é indulgente e tratável. Indulgente e tratável. Em suma, ele diz que essa sabedoria que vem do alto, ela tem uma flexibilidade, ela dialoga, não há uma rigidez, não há um absolutismo. Homens e mulheres que vivem de maneira sábia estão sempre escutando, estão abertos ao diálogo, não tem uma verdade absoluta para tudo e para todas as coisas. Esse é um problema do nosso tempo. Todo mundo se acha sábio demais, todo mundo se acha dono do conhecimento, todo mundo tem opinião sobre tudo, e ninguém se ouve, e ninguém para elaborar o que o outro está me trazendo. Parece que eu recebi uma revelação suprema só para mim, e ninguém mais no mundo está certo, só eu sou o dono da verdade. Pessoas sábias são muito prontas e indulgentes a abrir mão do seu posicionamento. A indulgência é esse ato de recuo, é essa flexibilização na minha verdade, essa flexibilização nos meus conceitos, essa capacidade de ser tratável, de ser acessível. A gente poderia ter tido outro tipo de postura, de conduta em várias etapas da nossa vida, se a gente ouvisse melhor, com mais qualidade. Não escutar pura e simplesmente, não dar aquele tempo de fala para o outro por educação, não se calar momentaneamente apenas num gesto de educação formal, mas por dentro a sua mente não deu tempo de fala para o outro, você continua a elaborar. Tá, que mentira, não sabe de nada, quem sabe de tudo sou eu. Em especial quando a gente é muito jovem,
a gente tem essa mania de ter resistência ao que o outro pode me trazer de sabedoria. A sabedoria do alto, ela é dialogal, ela dialoga. O nosso Deus, Ele se revelou ao longo de séculos. A gente tem uma Bíblia tão extensa porque Deus foi respeitando o tempo do ser humano. Eu sempre digo que a revelação é uma escadinha. Lá no começo a gente entendia muito pouco de Deus. Por isso que a gente vê no Antigo Testamento umas posturas meio estranhas, uns homens e mulheres falando e dizendo umas coisas sobre Deus que não se parece com o Deus que revelou em Jesus Cristo. É Deus que mudou? Não. É o homem que ainda não tinha maturidade para entender e compreender a revelação de Deus. Mas Deus teve paciência. A revelação dele foi se colocando na história da humanidade e trazendo mais luz e entendimento sobre quem ele é num longo período. Até o nosso Deus foi compreensivo com a nossa limitação. Até o nosso Deus teve essa capacidade de perceber que era preciso respeitar o time, o tempo, era preciso dialogar, era preciso deixar o ser humano se manifestar e muitas vezes quebrar a cara e aprender com seus erros. O nosso Deus é dialogal. Ele poderia ser extremamente fechado, mas Ele resolveu dialogar conosco tete a tete através de Jesus. Cristo abre diálogo com todo tipo de pessoa durante a sua passagem terrena, porque Ele é um homem sábio. Ele escuta, Ele ouve, Ele troca, Ele pega uma percepção equivocada e converte numa clareza maior de quem Ele é. Mas os sábios do nosso tempo são donos da verdade. Tem gente que não saiu das fraldas e já entende o que é a vida. Tem gente que mal começou a caminhada e já é PhD naquilo que ele ainda nem conseguiu ter um pouquinho de maturidade. Não é nem calejado nos pés e nas mãos e já acha que sabe fazer o serviço. Eu já lidei com tanta pessoa, tanta gente com essa postura. A vida ensina que sábio é aquele que dialoga, que conversa, que ouve. Eu não sou dono da verdade. O Espírito Santo que está sobre mim está sobre vocês. Não adianta eu chegar aqui no púlpito e dizer: eu sei o que vocês precisam viver e praticar. Eu posso dizer que Deus tem me orientado a trazer algumas contribuições para vocês, mas é o Espírito Santo atuando por intermédio das Sagradas Escrituras na sua vida, na sua relação com Ele, que vai lhe fazer cada vez mais uma mulher e um homem sábio, flexível, aberto ao diálogo. Isso falta no nosso tempo de uma maneira terrível. Nós estamos em bolhas e cada qual na sua bolha é dono da verdade. Isso na política, na religião, na família, em todas as áreas da vida existe um absolutismo, uma rigidez. Nós viramos verdadeiras pedras. O nosso coração não é mais de carne. A gente não está disposto a ser moldado, lapidado pelo nosso Deus. Até para Deus a gente diz: olha Deus, sinceramente eu já sei bastante da sua palavra, já caminhei um bocado contigo, o Senhor não tem muita novidade para dizer para mim não. Por isso não adianta nem ir para a igreja, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, porque eu já tenho sabedoria suficiente, já tenho cancha suficiente para chegar até o fim da minha vida. Tiago vai dizer: a sabedoria do alto, ela faz do homem e da mulher seres indulgentes, tratáveis, seres que recuam, seres que cedem, seres que são capazes de reconhecer que estão errados, que se equivocaram nas suas leituras, que fizeram escolhas ruins, que são capazes de pedir perdão para Deus, para o próximo, que são capazes de abertamente dizer: me perdoa porque não consegui acolher o que era propósito de Deus para a minha vida, na minha relação com você. Esses são sábios. De vez em quando eu vejo aquela frase de efeito que parece muito bonita: eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Pois eu não, meus irmãos,
eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Mas parece legal, né? Eu só me arrependo daquilo que eu não vivi, eu só me arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Não, eu me arrependo imensamente de uma série de decisões, comportamentos, atitudes, enfim. Isso é próprio de alguém que está num caminho de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, ela é abençoadora. Tiago vai dizer aí nesse versículo 17, que a sabedoria do alto é plena de misericórdia e produz bons frutos. Ela abençoa. Você já se perguntou: a minha vida é abençoadora? A minha vida abençoa pessoas? Fora eu mesmo, fora o meu ventre, quem mais eu abençoo? Um cristão, um servo de Deus, um discípulo de Jesus, alguém que se propôs a viver na sabedoria do Evangelho, é abençoador, é pleno de misericórdia, tem empatia com aqueles que sofrem, tem empatia com aqueles que estão fragilizados, tem empatia com aqueles que são marginalizados. A sabedoria do alto me faz cada vez mais disposto a caminhar na direção do outro, a caminhar na direção daqueles que precisam de auxílio, e isso gera bons frutos, isso abençoa o reino, isso abençoa famílias, isso abençoa pessoas, isso me abençoa, porque nada mais poderoso para me fazer crescer do que abençoar o outro. Essa é uma dinâmica sobrenatural do reino de Deus. No reino de Deus, quanto mais nos doamos, quanto mais nos entregamos em prol do outro e da causa do reino, mais nós crescemos. Esse medo que a lógica mundana tem de doar e não ter para si, de abrir mão, de renunciar e fazer falta lá na frente, não deveria atormentar um discípulo de Jesus. Na sabedoria do Evangelho, aqueles que doam, aqueles que transbordam, são cada vez mais inundados pela graça de Deus em todos os aspectos, e em especial no aspecto da espiritualidade, da intimidade com Deus, do conhecimento das coisas do eterno. Sabedoria do alto, Tiago vai dizer, é essa que é carregada, encharcada, é plena de misericórdia e naturalmente produz bons frutos. Alguém pode chegar ao longo dos anos, lá no alto da sua idade, dizer: eu fui um homem sábio, veja como a minha vida é próspera, veja como eu fui bem sucedido em vários campos da minha vida. A pergunta que a gente deve fazer a essa pessoa que acha que chegou a certa altura da vida com muita sabedoria é: quem você abençoou? Essa sua sabedoria transbordou sobre quem? Quem é que pode testemunhar do que você foi na vida dela? Quem é que pode dizer alguma coisa do tipo de marido, do tipo de amigo, do tipo de irmão, do tipo de servo de Deus que você foi na vida dela? A sabedoria do alto, é o que Tiago vai dizer, nos torna seres abençoadores. Nossas mãos, nossos pés, nossas bocas abençoam e não amaldiçoam. E infelizmente também vivemos num tempo em que aqueles que teriam que ter a missão de abençoar são muito prontos a amaldiçoar. É cada praga que eu vejo os meus irmãos em Cristo jogando na vida do outro. Basta pensar diferente, basta elaborar a vida diferente, já vem aquele sentimento: Deus vai pesar a mão sobre ele, vai ser amaldiçoado, o diagnóstico vai ser ruim, alguém na família vai se dar mal, uma miséria vai acontecer. Meus irmãos, quem deseja a punição sobre o seu próximo, quem deseja a maldição sobre o seu próximo, ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo. Por mais que o outro seja perverso, por mais que o outro seja tirano, por mais que o outro seja muito predisposto a fazer o mal, a nossa grande missão, e é por isso que o Evangelho é para poucos, é orar por aquele
que nos perseguem, é orar por aqueles que nos machucam, é apresentar diante de Deus. A sabedoria do alto, ela me faz um sujeito absolutamente pronto a abençoar. Que Deus possa lhe ajudar a se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem essa sabedoria abençoadora. E assim, ao longo da sua jornada, você vai multiplicar muitos testemunhos acerca do tipo de servo de Deus que você é. Quando falece uma pessoa, quando alguém parte, existe sempre aquele momento de fazer um balanço da vida do decujus. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive com o sábio reverendo Jonan. Nós fomos fazer um ofício fúnebre e naquela época nós dividimos a tarefa. Ele ficava responsável por fazer um breve histórico da pessoa que partiu e eu levava a palavra. Só que o que corria a boca miúda é que aquela pessoa que partiu não foi assim alguém que semeou abundantemente, que fez coisas boas e maravilhosas. Então ali no velório, nos bastidores, eu escutava essa história. O fulano aí que partiu não era assim uma pessoa maravilhosa. E eu fiquei aqui comigo, o que o reverendo Jonan vai falar? Aí o reverendo Jonan falou sobre o marido dessa pessoa, que era um marido maravilhoso, que era um marido que já tinha falecido também. E eu imaginando aqui, que hora que ele vai falar da falecida? Até que lá no finalzinho ele diz, e do lado desse homem que foi uma bênção, tinha essa serva de Deus, e encerrou, porque não tinha muito o que acrescentar à biografia dela. E ele se saiu muito bem. Eu já fiz também um ofício fúnebre, onde não tinha quem consolar. Os que estavam em volta não estavam tristes. Os que estavam em volta estavam ali por um gesto humanitário, não outra coisa. Porque aquele cidadão que partiu disse que foi terrível. Ele não se propôs a ser uma vida abençoadora. Eu duvido que alguém que vive para abençoar não seja cercado de testemunhos belos, ainda que simples. Fulano foi uma bênção na minha vida. É gostoso dizer que uma pessoa é bênção na nossa vida, não é? Eu acho especial lembrar de pessoas e dizer, fulano foi uma bênção na minha vida. Eu gosto muito de me lembrar de pessoas que na minha trajetória eu posso encher a boca e dizer, foi uma bênção na minha vida. O apóstolo Paulo, lá pelas tantas do seu ministério, fez um balanço e aí começou a adjetivar a turma que andou com ele. Tinha um tal de Demas, que amou mais esse mundo. Tinha um tal de Alexandre, o latrueiro, que é um adjetivo bonito para ladrão. Uma hora dessa que você quiser usar por aí, está aí, enriqueça seu vocabulário. Alexandre, o latrueiro, o ladrão, porque ele começou a perceber que tinha alguns que foram fiéis e caminharam com ele, mas alguns não abençoaram o rei no seu ministério. E desde que eu refletia nesse texto, eu comecei a me questionar: quantas pessoas que passaram pela minha vida dirão, ainda que de modo simples, modesto, eu fui abençoado pela vida do Rodrigo. Esse é o grande ganho da vida, esse é o grande tesouro da vida, é passar por aqui e ter tido esse privilégio de ser uma bênção na vida do nosso próximo. E por fim, Tiago vai dizer que a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que sempre zela pela verdade. Ele vai dizer isso da seguinte maneira, que a sabedoria é imparcial e sem fingimento. Os sábios, eles não negociam a verdade, eles negociam a verdade enquanto preceito que vem do alto, não negociam a verdade factual, a verdade dos fatos, e não negociam também a verdade que há em si, a sua identidade, aquilo que Deus criou em si, o ser humano que Ele forjou em mim. Não dá para ser sábio, eu falava bem recentemente isso aqui, sacrificando a identidade, sacrificando
aquilo que nos caracteriza. Tem gente que se acha muito sábia porque vive de modo camaleônico. É aquela pessoa que quer agradar a todos e quer estar de bem com todo mundo e acha que a sabedoria da vida é sempre ter uma network, é sempre ter uma rede de relacionamento muito positiva. Isso não é sabedoria. Tiago vai dizer que a sabedoria do alto, ela não sacrifica a verdade que nos foi revelada em Jesus. Quem eu sou, esse reles pecador, essa pessoa falha. Ser sábio não é enganar, não é fingir, não é interpretar personagem, não é tentar agradar a partir de um estilo de vida fake, falso. Ser sábio é em Cristo ser o que sou e ainda assim abençoar pessoas e vidas. O apóstolo Paulo era muito autêntico. O apóstolo Paulo era um homem de posicionamentos muito fortes. Ele tinha uma clareza da missão que Deus entregou a ele, da vocação que ele tinha. Ele era Paulo, apóstolo de Cristo, por mais que as pessoas questionassem. E ele sempre viveu em torno dessa verdade. Era flexível. Quando ele foi para Jerusalém, ele se submeteu a um rito de purificação que ele já não via nem tanto sentido, porque ele já estava na liberdade do Evangelho, mas os seus irmãos lá de Jerusalém exigiram, ele se submeteu, mas naquilo que era central, naquilo que era capital para a sua fé, aquilo que era o cerne da sua fé, que era Cristo, ele não negociava, ele não conseguia ceder nem 1 milímetro. A sabedoria verdadeira é essa, é passar pela vida vivendo os valores do Evangelho, sendo quem somos e crendo que na nossa falibilidade, na nossa pequenez, Deus vai nos usar, Deus vai nos abençoar e nos vai fazer instrumento de bênção. Tiago não vai escrever um compêndio de regras de bem viver. Ele não escreve as 10 regras, as 10 leis da felicidade. Não é isso que ele pensava sobre felicidade, sobre sabedoria. Mas ele vai dizer: eu tenho alguns critérios para que vocês possam aferir se o que vocês vivem é uma sabedoria do Evangelho ou é uma sabedoria terrena, mundana, demoníaca e animalesca. Eu tenho alguns critérios para vocês aferirem se vocês têm vivido na sabedoria do Evangelho ou não. A sabedoria de vocês os leva a tomar decisões pela pureza, por um desejo de pacificar. Vocês, no exercício da sabedoria, são flexíveis, são indulgentes, são tratáveis, ou vocês se inflam, vocês se enchem de uma vaidade em torno da sabedoria de vocês e não ouvem mais ninguém? A sabedoria de vocês faz com que a existência, a trajetória seja abençoadora? A sabedoria de vocês é fiel à verdade que nos foi delegada no Evangelho de Cristo? O caráter que foi forjado e esculpido em cada um de vocês? Se vocês conseguem visualizar essas características, vocês podem dizer: a mim, pecador, foi dado o dom de ser um homem ou uma mulher sábia ou sábio. Calvino dizia: se alguém anseia pela sabedoria de Deus, terá de renunciar à própria sabedoria e pedir a luz divina. Que o Espírito Santo nos capacite a sermos iluminados pela sabedoria que vem do alto, e que a nossa porção animal, irracional, pecadora e carnal não impeça que o Espírito produza em nós sabedoria genuína do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe.